muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril, e está começando mais uma edição do TVU Notícias com as principais informações do nosso estado para você ficar bem informado. Confira agora os destaques de hoje. Deibson Cabral e Rogério Mendonça, fugitivos da penitenciária de Mossoró, há 51 dias são presos no Pará. Depois de muita expectativa, açude de Gargalheiras atinge capacidade máxima e sangra após 13 anos. 150 famílias protestam por descaso de construtora imobiliária que vendeu imóvel que esperavam há mais de 10 anos e também uma entrevista sobre o novo sistema de justiça do homicídio judicial eletrônico. Agora são 6h32, o TVU Notícias está no ar. Os dois foragidos da penitenciária de Mossoró foram encontrados hoje em uma cidade do Pará. As informações você acompanha agora com a repórter Sara Maria. Depois de 50 dias de busca, a Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, foram encontrados na cidade de Marabá, no Pará, a cerca de 1.600 quilômetros de distância da prisão de Mossoró. Os dias de busca da Força Tarefa começaram em 14 de fevereiro e contou com o apoio de drones, helicópteros, cães farejadores e com cerca de 500 agentes. Um grupo formado por policiais federais, rodoviários, penais e militares do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Falando sobre notícia boa, hoje o Sertão Potiguar está em festa, porque após 13 anos o açude Gargalheiras iniciou sangria na noite de ontem. O evento, que já gerava expectativas há dias, como a gente falou ontem no nosso jornal, foi comemorado com fogos e orações. O repórter Lucas Aguiar tem mais informações. E finalmente aconteceu. A tão esperada sangria do açude Gargalheiras ocorreu na noite desta quarta-feira, o que não acontecia há 13 anos. A sangria é o termo utilizado para dizer que um reservatório chegou à sua capacidade máxima e transbordou. O açude de Gargalheiras, localizado na cidade de Acari, na região Seridó do Rio Grande do Norte, iniciou a sangria por volta das 11h30 da noite e atraiu moradores e curiosos de diferentes localidades. A expectativa era tanta que há alguns dias, moradores da cidade de Acari e da região Seridó do estado do Rio Grande do Norte faziam uma espécie de vigília às margens do açude esperando a sangria. No Gargalheiras, o transbordamento acontece por uma parede de 20 metros, formando o chamado véu da noiva. Desde ontem, houve muita oração e até fogos de artifício, celebrando no sertão a chegada da água em abundância. Lucas Aguiar, para o TVU Notícias. Muito legal essa notícia, né? Principalmente para nós que estamos aqui no Rio Grande do Norte. Agora nós vamos falar sobre um protesto feito por adquirentes do empreendimento Ponto do Mar. É um condomínio de apartamentos no bairro de Ponta Negra e os compradores denunciam a falta de respeito por não terem recebido as chaves depois de quase 10 anos depois do prazo estabelecido. Mais de 150 famílias pedem por justiça. A manifestação foi realizada por alguns dos adquirentes, na Rota do Sol, vizinho ao estádio Frasqueirão, em nome das mais de 150 famílias que aguardam há mais de 10 anos por uma solução. Além do abandono da construtora e não cumprimento com prazo de entrega, os compradores temem por serem lesados e perderem seus imóveis, já que o prédio foi arrematado em leilão pela Mirantes Empreendimentos. São cerca de 150 famílias que compraram, investiram seus recursos, suas poupanças, seus sonhos aqui no empreendimento e, como se pode ver, a empresa não concluiu a obra. Existem dezenas, centenas de processos contra a incorporadora e no curso do processo, dessa demora de a Justiça também não entregando a ressarcimento que cabia às famílias, a Comissão de Adquirentes foi constituída e a gente entrou com um processo contra a Caixa Econômica Federal, que é a empresa que financiou a obra e que, por conseguinte, tinha um seguro relacionado a esse empreendimento e, no entender da comissão, ela tinha, em razão desse seguro, o dever de concluir o empreendimento. A incorporadora entrou com ação de autofalência.
Ela entrou com a ação dizendo que ela não tinha mais condições de honrar os seus compromissos. Nesse período de autofalência, ela indicou o prédio, a incorporação, toda a construção, como patrimônio pessoal dela, da empresa. E esse imóvel ele foi arrematado em um leilão judicial. Esse leilão, esse procedimento da autofalência, a gente tem questionado uma série de vícios e irregularidades que ocorreram durante o curso do processo. Tudo teve início em 2011. O empreendimento residencial Ponto do Mar foi lançado com projeto para 240 unidades e 2 torres. Mas o que era um sonho acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Hoje, as famílias que ainda não receberam seu apartamento, não receberam suas unidades e ainda não foram ressarcidas, pedem apenas uma única coisa. Eles pedem por justiça. Justiça! 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 Você imagina você ter um sonho, de repente você ter um apartamento perto de uma localização excelente, né, com um preço razoavelmente, e investe, um conjunto de pessoas investe nesse sonho, investe nessa possibilidade de morar aqui, né, em Ponta Negra, aqui perto do campo do ABC, e de repente você tem uma falência do prédio, sem grandes justificativas. Acionamos a Caixa, acionamos um conjunto, inclusive a Justiça também, e infelizmente o que está acontecendo? Não só o sonho ficou frustrado esses anos todos, né, como de repente a gente tem a notícia, né, a infeliz notícia de que o prédio foi leiloado, sem considerar os adquirentes que têm uma organização, inclusive formalmente estabelecida. Então é isso, os compradores aqui do Ponto do Mar estão querendo apenas aquilo que é de direito. Eles pagaram, ainda não receberam e não tem previsão de ressarcimento. Então a questão agora é a indignação, é isso que vocês estão sentindo? Diante do abalo emocional, a nossa angústia e a incerteza do negócio jurídico ser realizado, e depois de recorrer à Justiça e a recorrer à Caixa Econômica em si, que era o banco financiador, que era um banco que, como eu, sou de fora, comprei, achando que teria uma garantia através do banco. O banco está se eximindo da responsabilidade. E depois vem outras questões que vêm acontecendo, que a Justiça sendo falha, como um leilão que a gente ficou sabendo recentemente. Então, a gente está querendo justiça realmente. Além da questão de ter investido uma quantia muito grande, né? Na época ele deu quase R$80 mil de entrada, pagou parcelas, e o contrato tem força de escritura, então foi registrado, né? Ele tem hoje uma matrícula em nome dele relativa a uma fração ideal desse empreendimento. Mesmo assim, ele não tem acesso ao imóvel, não tem perspectiva nem de acessar o imóvel, que está uma obra se depreciando, nem mesmo de ressarcimento, porque as ações são demoradas. Além disso, eu acho que o foco mesmo são os sonhos não vividos, as experiências que não foram assim, exercidas, né, executadas e vivenciadas pela família. Eles são idosos, né? O meu sogro ele tem problemas de saúde e fez um investimento pensando nessa fase da vida. Justiça! 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 De fato, um absurdo e desrespeito com o comprador. Nós entramos em contato com a Mirantes Empreendimentos pelo setor de vendas e a atendente relatou não saber do que se tratava a situação. Confirmou que iria passar para o setor responsável, mas não entraram em contato e não se pronunciaram. Já a Caixa Econômica Federal informou a nossa equipe de reportagem hoje, no fim da tarde, que, em relação ao residencial Ponta do Mar, existe uma ação judicial em curso tratando os fatos narrados e que se manifestará nos autos da ação. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta nova da Justiça brasileira para auxiliar os processos em circulação em todo o país. Se trata do domicílio judicial eletrônico e o repórter Abner Lima está ao vivo e nos traz mais informações. Boa noite, Abner. Olá, Bia. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o TVU Notícias. As empresas têm até o dia 30 de maio para se cadastrarem no domicílio judicial eletrônico, que é uma solução digital gratuita, onde concentra no único local todas as comunicações de processos emitidas pelos tribunais brasileiros. Eu estou aqui com o advogado Igor Rentes, que vai falar a respeito dessa iniciativa. Boa noite, seja bem-vindo à TV Universitária, Igor. Qual a necessidade das empresas se cadastrarem? Boa noite, Abner. Boa noite, Bia. Boa noite, caros telespectadores da TVU. A necessidade é o cadastramento nessa ferramenta, ela ocorre de forma voluntária, a partir do dia 30 de março até o dia 1º de março até 30 de maio, Abner.
e ele é dirigido às empresas de médio e grande porte. A necessidade de cadastro é para agilizar os processos do nosso judiciário. Você, como bem disse, essa ferramenta unifica em uma única plataforma as comunicações de mais de 90 tribunais que temos espalhados por todo o país. Aquele empresário, aquela empresa, aquela pessoa jurídica que não efetivar de forma voluntária o seu cadastro, Abner, ela poderá sofrer sanções que vão desde de penalidades como perdas de prazo, processuais, ocorrendo até a própria revelia, ou mesmo aplicação de multa, que é a multa de 5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. E esse procedimento, como é que ele é feito? É bem simples, Abner, não é necessário nem advogado, você pode acessar o sítio, o endereço eletrônico, domicílio-eletrônico.pdpj.juiz.br. Já em relação à melhoria da justiça brasileira, a gente sabe que as pessoas geralmente reclamam muito, que é muito lento. Como é que isso vai contribuir para agilizar ainda mais os processos? Abner, essa ferramenta é uma ferramenta que faz parte do programa Justiça 4.0, que é uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ela tem a função justamente de acelerar também essas comunicações. Para você ter ideia, após o lançamento, após a emissão de uma comunicação, como uma citação, por exemplo, que faz com que a parte seja chamada ao processo, essa parte, quando ela recebe essa comunicação, ela tem 3 dias. Após a emissão pelo tribunal, ela tem 3 dias para visualizar aquele ato. 3 dias úteis. Após essa visualização, se ele não visualizar, é feita a visualização de forma automática. Já no caso das intimações, que é uma outra forma de comunicação judicial, o usuário terá 10 dias corridos para visualizar e após esse prazo, conta-se como visualizado automaticamente. Bom, e já quem tem e-mail também se enquadra, tem algum calendário futuro específico para esse público específico? A resolução 455, que foi a resolução que regulamentou o artigo 246 do Código de Processo Civil, tornou obrigatória, exclusiva apenas para empresas de médio e grande porte. As empresas, pequenas empresas, microempresas, pessoas físicas não são obrigadas. Obviamente que é interessante que ela se cadastre, porque isso agiliza, faz com que ela, ao invés de ter que acessar vários endereços eletrônicos de tribunais, dos 90 como temos no Brasil, em uma única plataforma ela consegue centralizar essas comunicações, Abner, facilitando aí a gestão dos seus processos. Muito obrigado, Igor, pelas suas informações. Obrigado. Já em relação do processo, a tecnologia ela está melhorando a justiça brasileira, tendo em vista essa questão da demora dos processos. Eu volto com você, Bia. Obrigada, Abner. Obrigado, Igor. Ainda falando sobre justiça, em 2023 o número de feminicídios chegou à marca de 4 assassinatos de mulheres por dia no Brasil. Além dos feminicídios, existem outros tipos de violência que a mulher pode ser vítima. Vamos aos detalhes com a repórter Helena Mendes. Apesar de datas como o 8 de março, que comemoram a beleza que é ser mulher, é necessário lembrar que esses marcos devem servir para requerer justiça e equidade por todas as violências sofridas ao longo dos séculos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2015, mais de 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no país. O dado mais recente de 2023 revela que, por dia, 4 mulheres brasileiras eram assassinadas. O feminicídio é apenas o último estágio da violência. A Lei Maria da Penha tipifica 5 formas de violência, como explica a delegada Marília Ferreira. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser patrimonial e psicológica. A violência de natureza moral é aquela que se constitui quando a gente tem crimes contra a honra da mulher, injúria, calúnia e difamação. A violência sexual se constitui quando a gente está avaliando situações que caracterizam crimes sexuais, né? Que os mais comuns são os crimes de estupro e de importunação sexual. E ainda tem as que são de difícil percepção, devido à natureza não explícita. É comum mulheres que sofrem violência desenvolverem inúmeras comorbidades psicológicas,
como ansiedade generalizada e depressão. Já a violência psicológica, digamos que ela é a mais delicada, porque ela é a mais silenciosa, né, e que não deixa tantos rastros, né, que a gente possa ver, visualizar. A própria vítima, ela tem alguma dificuldade de identificar que ela é vítima de violência psicológica, porque isso acontece de forma sutil ao longo dos anos do relacionamento, mas muitas vezes gera danos emocionais, que apesar de a gente não conseguir ver e a própria vítima não identificar como uma agressão física, por exemplo, ela também sofre, né, esses danos de natureza emocional. Já a patrimonial pode vir disfarçada de boas intenções. Tem a violência patrimonial, que é pouco conhecida, né? A violência patrimonial ela vai acontecer quando, por exemplo, e isso são os exemplos mais comuns, quando o agressor ele toma conta da vida financeira da mulher. Ele segura os cartões, ele quem define como ela vai gastar, se ela vai gastar, ele fica com o Bolsa Família, isso é muito comum, e ele se sente, né, o administrador das finanças da casa, tirando a liberdade e a autonomia da mulher de definir como é que ela vai resolver a vida dela financeira. E a mais popularmente conhecida em nossa sociedade é a violência física. São empurrões, tapas, socos, desde as coisas mais simples, né, um empurrão, um tapa, até situações mais graves, né, de lesão corporal de natureza grave, até mesmo facadas. E aí a gente já avalia se isso já não parte mais para uma tentativa de feminicídio e não tão somente um crime de lesão corporal. O feminicídio é o assassinato da mulher por questão de gênero, ou seja, a mulher é morta por ser mulher. Atualmente, o governo do estado tem buscado implementar tecnologia para a rede de combate ao crime. Além disso, implementação de campanhas anuais de combate ao feminicídio. No dia 1º de março, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte deflagrou a Operação Mulheres Seguras. Nesta operação, nós estamos, né, todas as delegacias da mulher do Estado do Rio Grande do Norte estão imbuídas desse propósito de dar maior visibilidade ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí nós estamos nessa missão até o dia 30 de março. Né? Missão essa que não descontinua após essa data, mas com essa finalidade de dar essa maior visibilidade, nós estamos do dia 1º ao dia 30 de março com inúmeras ações de conscientização, de educação, mas também de repressão, com o cumprimento de inúmeros mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de agressores, né, que são alvos de investigação da Polícia Civil no contexto da violência doméstica contra a mulher. Muitas vítimas têm medo de denunciar. Segundo o Ministério Público, 95% dos feminicídios do ano passado não tinha medida protetiva, ou seja, as mulheres que denunciam têm mais chances de sair dessa situação. Para denunciar, diz que 180 ou 181. Não deixe para amanhã, não espere a próxima agressão, porque o que a gente percebe é que a próxima agressão ela é sempre mais intensa. A mulher cada vez mais ela se enterra nesse ciclo de violência e vai se tornando cada vez mais difícil ela romper o ciclo, ela sair do ciclo. Não deixem para amanhã, procurem as delegacias de polícia, procurem rede de apoio, procurem a família, contem para alguém, tentem ajuda de qualquer forma e não deixem de noticiar esses fatos à delegacia de polícia. E isso eu falo, me dirijo às mulheres que são vítimas, que estão sendo vítimas nesse momento, mas também às amigas, aos parentes, aos vizinhos, pessoas que têm conhecimento de alguém que está sendo vítima e muitas vezes não quer se meter, não tem coragem de denunciar, mas a Polícia Civil conta, além do atendimento humanizado pessoal nas delegacias, né, onde nós temos policiais qualificados e preparados para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nós também temos os canais de denúncia, inclusive denúncia anônima, onde a identidade de quem está denunciando é totalmente preservada. De fato, a denúncia pode salvar vidas. TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou o e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando que os demais programas da TVU estão com exibição suspensa em virtude da greve dos servidores da universidade. Fique agora com as notícias nacionais do repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.